Olá, boa noite. Boa noite, Fabri. Boa noite, Beta. Como vão? É um prazer ter vocês aqui. Oi, Marcelo. Já vou lhe convidar. A gente vai esperando o pessoal entrar na sala aos pouquinhos. Olá, Igor. Que bom ter vocês aqui. Vamos lá. Vou convidar Marcelo, que ele já tá por aí. Ô, Fabri, eu já tô morrendo, arrebentando de saudade de Cruz das Almas. Eu sinto muita falta daí. Eu vejo a hora disso tudo acabar pra gente voltar a fazer forró lá em Cruz. Hoje o nosso bate-papo é sobre terapias, precisamente sobre osteopatia. Quem vai falar isso aí com vocês é Marcelo Siqueira. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Alessandra. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Prazer ter você aqui, conversar com o meu Obrigado. público, com o seu público, sobre saúde. Que bom. Vamos lá, sim, Então, deixa eu te apresentar. por favor. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando, esse horário de 6 horas é assim mesmo. O pessoal está acabando de ver novela, de comer. E aí é um momento ótimo, um momento propício para a gente falar de saúde, né? Sem Que dúvida agora a nenhuma. gente vai ficar mais tranquilo. Então, eu apresento você. Gente, esse é Marcelo Siqueira. Ele é mestre em medicina manipulativa osteopática pela Universidade British College of Osteopathic Medicine, em Londres. E Exato. é naturopata também. E como eu também sou terapeuta, esse momento aqui é importante para a gente esclarecer um pouquinho. Eu vou criar todas as segunda-feiras, acredito, um espacinho para a gente falar das terapias, das práticas integrativas, também conhecidas como terapias alternativas, mas elas são complementares às práticas de saúde que vocês já conhecem. Esse momento de pandemia pede a gente ter uma autonomia da nossa saúde, a gente poder se reconhecer, reconhecer os nossos anseios, algumas dores que a gente tem, né? Esse momento é importante para a gente se conhecer também. Todo mundo tem falado muito disso. Esse é o momento da gente se conhecer, da gente se compreender, compreender nosso corpo e o que passa aqui e no corpo. Então, eu pensei nessa possibilidade da gente ter esse espaço e Marcelo gentilmente aceitou o meu convite. Eu já o conheço, ele é meu médico também. E eu acho que quero agradecer essa oportunidade dele vir aqui explicar a vocês o que é a osteopatia, como ela pode ajudar nesse momento de pandemia, quando a gente está acumulando dores, dores posturais, né? Preocupações que sobrecarregam sobre nossos ombros, ansiedades e tudo isso vai ali somando no nosso corpo e nos deixando adoentados em casa. Então, Marcelo, pode falar um pouquinho, depois você conta para a gente, para começar, o que é
a osteopatia. Tá. Inicialmente, eu gostaria primeiro de agradecer a você pelo convite, pedir licença aos mais velhos, pedir licenças aos terapeutas, pedir licença às pessoas que têm realmente uma visão boa da área médica, uma visão, pessoas das práticas alternativas também, que com certeza ultimamente são figuras importantíssimas na sociedade, certo? Infelizmente não temos essa representatividade tão boa, mas independente disso, nós somos uma camada super importante que ajudamos o bem-estar e a qualidade de vida da população brasileira, e nesse caso a baiana. Certo? A pergunta foi: o que é osteopatia? Eu posso falar aqui dias e dias e realmente falta muita coisa ainda para explicar. Mas vamos tentar fazer um conceito para que todos entendam. Vou tentar ser menos metódico possível. Mas a medicina manipulativa osteopática é uma área distinta da medicina manipulativa. Existem vários tipos, que tem uma abordagem holística, que tem como objetivo de promover a inter-relações entre todos os sistemas corporais, fazendo com que isso aumente a potencialidade que é inerente do corpo de autocura. O corpo, normalmente, ele desenvolve isso. Ele tem essa potência de luz, de saúde. Então, a osteopatia catalisa isso, faz com que esse processo seja um pouco mais rápido, mais dinâmico. Certo? Uma das coisas importantes da osteopatia é a autorregulação e a promoção da homeostase, que é o equilíbrio corporal. Então, além da integração, é fazer com que todos os sistemas individualmente trabalhem de forma organizada, certo? Fazendo o trabalho que ela tem que ser feito, por exemplo, sistema gastrointestinal, sistema cardiorrespiratório, cada um no seu qual, mas todos fazendo uma inter-relação, potencializando e aumentando esse poder de autocura, como foi mencionado anteriormente. Certo? Eu gostaria, além disso, dessa definição, gostaria de dizer a formação da medicina osteopática, porque ela foi introduzida no Brasil como uma especialidade. Mas na Europa e nos Estados Unidos, a osteopatia, a medicina osteopática, manipulativa osteopática, é uma profissão, é uma graduação. Você tem que ir para a universidade, cursar durante 4 ou 5 anos. Existem basicamente 2 formas de você ser um osteopata. Uma formação full-time, significa o tempo todo, todos os dias na universidade, ou part-time, que é uma presença esporádica, em torno de 3 a 4 dias na semana, com aulas ocasionais durante o final de semana. E dentro dessas 2 formas de você se qualificar como osteopata, a carga horária é exatamente a mesma. Eu optei por um curso full-time, 4 anos intensivo. Então, é todos os dias, de 9 da manhã às 7 da noite, com cursos ocasionais no final de semana. Nos Estados Unidos, isso na Europa, como foi mencionado antes, minha qualificação foi na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, aonde a qualificação, aonde a profissão osteopática começou, em 1867, certo? A medicina osteopática, ela é uma área médica, você é médico osteopático. Existem 2 formas de medicina nos Estados Unidos. Uma é MD, a outra é DO. MD é médico doctor, que você é um médico alopata tradicional. E DO é Doctor Osteopath, quer dizer, você é um doutor em osteopatia. As 2 formações são médicas. Só que na parte da residência, um continua na parte alopática e a outra se direciona para a parte da medicina manipulativa. Então, ele aprende técnicas manipulativas, mas ele tem todo o background de medicina alopática tradicional. Então, ele conhece farmacologia, ele conhece anatomia profunda, ele conhece técnicas cirúrgicas, mas ele também conhece a parte manipulativa. Uma vez ido para a Europa, se desvinculou da medicina tradicional alopática. Então, existe a medicina tradicional alopática junto com a osteopatia nos Estados Unidos, e na Inglaterra e nos países europeus, alguns, a medicina virou simplesmente a medicina manipulativa homeopática, que tem um background alopático. O primeiro e o segundo ano são praticamente iguais a uma medicina tradicional. A gente estuda anatomia, farmacologia, cinesiologia, patologia, patofisiologia, e todas as especialidades médicas. Só que as especialidades médicas com tratamento osteopático. Então, ginecologia
Sim, nós estudamos todas as patologias ginecológicas, mas com tratamento manipulativo. A parte cardíaca, a parte respiratória, assim, a mesma coisa, só que com manipulações. Tá? Basicamente isso. Certo. Osteopatia e naturopatia. Você é mestre em osteopatia e é naturopata. Eu gosto muito da terapia, das duas terapias, precisamente da naturopatia, eu estudei um pouco. A gente sabe que tem uma relação muito importante, né, da alimentação que cura, precisamente, com a saúde integral, com a osteopatia. Qual é a relação para você, a correlação a mais importante para você, os seus tratamentos de osteopatia com a naturopatia? A osteopatia, ela é uma medicina holística. O que significa holístico? Isso significa que você analisa o paciente como um todo. Você não pode separar o paciente por partes. Por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, uma dor na cervical, essa dor pode ser oriunda realmente na cervical. Pode ser um problema osteoarticular, pode ser um problema muscular, pode ser um problema neural, um disco, uma herniação discal na região da cervical. Mas também pode ser um problema do quadril. Pode ser uma disfunção do saco ilíaco. Pode ser um problema de uma descompensação da perna, ou uma perna maior do que a outra, ou um problema no seu andar, um problema no seu tornozelo que pode causar dor de cabeça. Então, se você tiver uma visão estreita, você vai tratar simplesmente o pescoço. Vai fazer um tratamento, 2 tratamentos, 3 tratamentos, e vai continuar a mesma coisa. Agora, quando você tem uma visão holística, você aumenta, você pensa fora da caixa. Então, você vai incorporar outros elementos, não somente estruturais, musculares, mas também sistemáticos, certo? Então, é aí que a naturopatia entra, porque os princípios da naturopatia são exatamente isso mesmo, é a inclusão do ser humano. A osteopatia inclui a mente, o espírito e o corpo. Então, a gente não pode tratar o corpo se não pensar na mente, no espírito, um ser completo. Na naturopatia, com certeza é a mesma coisa, tanto que o pai da naturopatia americana, que foi Benedict Lush, ele estudou naturopatia profundamente, mas ele se formou em osteopatia. Isso é muito curioso, porque a formação dele foi naturopata e ele encontrou a necessidade, ele achou necessário estudar outras coisas, outras áreas da saúde, e ele se formou em osteopatia, e logo depois, em 1902, ele se formou em homeopatia. Para você ver, todas essas terapias, todas essas medicinas, realmente tem uma inclusão, tem um pensamento oriundo da mesma origem. Né? Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele era um naturopata nato, porque todas as técnicas que ele usava era naturopatia. A naturopatia é uma área médica, é uma ciência médica, é uma medicina alternativa que usa simplesmente técnicas naturais. O que pode ser, por exemplo, uma técnica natural? Água. Então nós trabalhamos com a hidroterapia, a crioterapia, entendeu? Então a massagem em si, porque o mundo naturopata não é só alimentação, a dieta, a qualidade de vida, a educação. Esse é o problema, o grande problema dessas terapias, dessas visões, né, alopáticas, que tratam simplesmente a condição. Nas medicinas manipulativas, ou na osteopatia, naturopatia, homeopatia, nós pensamos, além do ser humano, a gente pensa na educação, na prevenção. Acredito que a prevenção é a melhor cura. A gente lidar com o paciente enquanto ele está sem doença nenhuma, para depois a gente realmente lidar com a doença de uma forma mais fácil. Para você ver, na Inglaterra, onde eu fiz toda a minha formação, como foi mencionado, a cada libra esterlina investida na prevenção, você deixa de gastar de 5 a 7 libras. Então, aqui no Brasil, é um absurdo. A diferença é abrupta. Só que nós, no Brasil, nós temos a cultura de remediar as coisas. Tanto que o nome é remédio, porque a gente remedia, infelizmente. Então, nós somos acostumados a... Desculpe, não ouvi. Então, é uma medicina de prevenção, né? Preventiva também. Além disso, seria, porque o ideal, como a osteopatia, seria ideal nós procurarmos um osteopata, um naturopata, quando estamos com saúde, a dita saúde. Então,
Eu recomendo na Inglaterra, que eu cliniquei na Inglaterra, eu sempre recomendava aos meus pacientes que fossem ver um naturopata, um osteopata, um acupunturista, uma vez a cada 3 meses, sem problema nenhum. Porque para você manter a saúde, atletas, pessoas, hoje em dia, as pessoas que ficam muito tempo no escritório, advogados, juízes, ou profissionais liberais que ficam sentados por muito tempo, cedo ou tarde o corpo vai entrar em colapso, o corpo vai reclamar. Então, antes que isso aconteça, né, é bom procurar um osteopata para ver se existe alguma disfunção, ou como a gente pode realmente potencializar essa saúde, manter você longe de problemas sistemáticos, né, que a gente fala, né, disfunções somáticas, talvez por posições, talvez por má postura, que é muito comum hoje em dia. Então, a melhor fase de você procurar um naturopata, um osteopata que tem realmente as origens, os pensamentos, os princípios similares no princípio ou antes de ter alguma patologia. Não que a gente não possa ajudar depois. Claro, eu tenho pacientes que têm problemas lombares há 15 anos, 20 anos, então realmente a gente pode tratar, mas é muito mais recomendado a gente fazer prevenção do que uma situação que já está em cronicidade, né? Basicamente isso. Eu sou testemunha disso e oriento sempre as pessoas, nas terapias também. Quando me perguntam, eu faço esse tipo de orientação, que para mim, se tivesse chegado antes, né, eu tivesse evitado uma cirurgia. Eu já te falei, né, você é meu médico, já te disse, eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco fazem 8 anos, e um ano depois eu já tinha a herniação no disco superior. Então, quando eu cheguei com aquelas dores muito, muito fortes, naquele momento, não importa que você é terapeuta, que você é massoterapeuta, que você entende muito do seu próprio corpo e tudo, as dores eram tão assustadoras e tão fortes que eu ia para o hospital e lá só diziam que era de operar, que era de operar. E quando eu fui, finalmente tive a sorte de alguém me levar num osteopata, lá na Espanha, né? Então ele disse, o disco extrusionou, se fala assim, né? O disco Exato. prolapsou, ele sabe que a pessoa já... Agora, sinto muito, é um pouco tarde para essa terapia. Mas a gente vai continuar depois que você se operar, porque provavelmente a disfunção vai voltar. E Sim, foi exato. justamente isso. Mas eu já estava faltando 2 dias para operar. É fato que naquele momento retirou minha dor, mas em consequência da cirurgia, eu tenho um desvio de coluna e ainda tenho dores. Então, é importantíssimo a visita ao osteopata e a Sem buscar dúvida. a saúde corporal antes de que ela se agrave, né? Com certeza. Só mencionar alguma coisa, mais uma coisa. Em relação à visita do osteopata, eu gostaria de pontuar como o tratamento, como a consulta, né, se decorre. Basicamente, nós fazemos na entrevista, na consulta, geralmente leva em torno de 1 hora e meia. Inicialmente, a gente faz uma consulta médica, a gente conhece, a gente faz perguntas sobre o passado, o presente, né, do paciente, a parte médica, a ficha médica do paciente, se já existiu algum trauma de infância, alguma fratura, alguma cirurgia, porque às vezes você teve uma queda de bicicleta quando você tinha 10 anos de idade, que de alguma forma mudou a sua estrutura, entendeu? Afetou de alguma forma que naquele momento não demonstrou, não causou dor, não causou nenhum problema, mas só que com os anos, né, infelizmente, o corpo começa a reclamar, a gente aumenta o peso, a alimentação, a vida é um pouco injusta em relação a isso, e aí vem os fatores. E quando você faz uma pesquisa, e aí você vê que a causa inicial disso, mesmo que foi assintomática, que estava ali em incubação, que estava, né, em stand-by, que a gente fala, chegou no momento de se expor. Às vezes você faz a gente fala trigger, uma coisa que chamou atenção, às vezes você tem esse trauma de infância, e você vai na academia e pega muito peso e pum, de hora para outra. E dentro da sua cabeça, na sua percepção, você acredita cegamente que foi uma coisa causada por aquele movimento súbito. Mas não, já tem uma história passada. Entendeu? Então, isso é importante. Então, uma vez depois da consulta, nós fazemos os exames osteopático-ortopédicos, de acordo com cada condição. Se você tem um problema no ombro, a gente vai fazer exames específicos para a articulação do ombro, que a propósito, a articulação do ombro,
né? A gente fala cintura escapular, são 4 articulações, não é só a glenohumeral. Existem outras também, é muito complexo. Trabalhar o ombro e o pescoço é muito complexo, incrível que pareça. Se você vai no terapeuta, ele manda você fazer isso e exercício, realmente é difícil você ter um tratamento efetivo, porque tem que ser analisado todas as 4 articulações, além da cintura a pélvica, a torácica e a lombar. Mas o que importa é isso. Então tem que fazer todos esses exames. Uma vez terminados esses exames, o osteopata chega ao diagnóstico, porque um osteopata não pode tratar um paciente sem diagnóstico. Se você vem com a radiografia da sua coluna, com disco prolapso, eu vou fazer os exames para ver se eu concordo com esse diagnóstico, porque você pode ter um disco prolapso, sim, mas ele está lá tranquilo, sem causar nenhum problema. A dor é causada por outro problema, mas a radiografia mostra que é um disco prolapso. Tanto que na Inglaterra a gente fala no specific low back pain. Significa que é uma dor que não é específica em lugar nenhum, é a dor na lombar, mas não existe uma causa real. Então tem que ser estudado profundamente para ver aonde é a origem dessa dor lombar. Eu tive um paciente na Inglaterra, ele tinha 96 anos de idade. Ele veio me procurar porque ele tinha um problema no joelho. Quando eu vi a radiografia dele, ele tinha lombar esternose, ele tinha disco prolapso da cervical até a lombar, mas assintomático, não tinha dor nenhuma. Ele veio me consultar por causa do joelho, que ele foi andar e sentiu uma dor no joelho. Então, para você ver como é. Às vezes você tem um problema e não significa que esse problema é o causador da sua dor. Por isso que tem que ter uma avaliação profunda osteopática. Então, o osteopata, ele é capaz, ele é hábil de ter o seu próprio diagnóstico. Uma vez com esse diagnóstico feito, ele vai fazer um planejamento do seu tratamento. E aí, sim, ele vai dizer quantos tratamentos serão necessários. Normalmente, para você sentir um benefício desse tratamento, é entre 1 a 3 tratamentos. Eu nunca na minha história fiz mais do que 5 tratamentos. A não ser se você pegar um senhor, claro, uma pessoa idosa que tenha artrite, artroses, outros problemas sistemáticos, que claro que você tem que ter um acompanhamento, talvez pro resto da vida dele. Mas uma pessoa jovem que teve um problema do esporte, geralmente entre 3 a 5 tratamentos. Né? Claro que tem todo um trabalho de exercício, fortalecimento muscular acompanhado com isso. Certo. Fala alguns acometimentos aí, algumas dores musculares, articulares que pode ser resolvido assim pela osteopatia, de forma ótima, que tem sucesso muito tranquilo. A osteopatia é isso que tem que ser desmistificado. No Brasil, a osteopatia foi passado como uma terapia, não sei, porque lá na Inglaterra, a osteopatia está no Sistema Nacional de Saúde. Então você vai no hospital, tem um osteopata, e quando não tem um osteopata no hospital, o hospital faz a referência para o osteopata. Trabalhava numa clínica que tinha vinculação com o hospital da região, que nós recebíamos pacientes direto do hospital. Então o ortopedista mandava diretamente para a gente, o clínico geral, não só com condições sistemáticas do sistema músculo-esqueleto, e sim qualquer uma. O osteopata ele tem qualificação para tratar dores de cabeça, problemas gastrointestinais, problemas cardíacos, problemas neurais, mas tem que ser deixado bem claro que, por exemplo, você tem uma cardiopatia, você tem um problema na mitral, válvula mitral. Nós não vamos tratar essa patologia sim. Nós vamos tratar os sintomas e fazer com que essa patologia, entendeu? Que esses sintomas sejam mais a menos e melhore a qualidade de vida do paciente. Por exemplo, você tem um problema ginecológico, relacionado com a musculatura lisa, né? São os órgãos. Então, existem manobras osteopáticas que facilitam os movimentos peristálticos, tanto do gastrointestinal como o pélvico, potencializando, como eu falei, o sistema corporal para autocura, diminuindo, por exemplo, as pessoas que têm muito abdominais, têm câimbras abdominais. Às vezes, porque você tem uma doença de Crohn, a celiac disease, tem alguns problemas relacionados com gastrointestinais que podem ser tratados com manobras da visceral osteopática. A gente tem especialidades viscerais, como eu falei para você, viscerais, cardíacas, neurais. Então, nós praticamente podemos tratar. Isso não significa que nós vamos curar,
vamos tratar qualquer tipo de patologia, porque basicamente a patologia sistemática, ela também se reflete no sistema músculo-esquelético. Para você entender, o corpo ele é composto de 65% do sistema músculo-esqueleto. Então, o que você sente no seu corpo, nas suas vísceras, é refletido no seu sistema músculo-esqueleto. Vou dar um exemplo. Câncer de próstata. O primeiro sintoma de câncer de próstata é dor na lombar. Eu não vou eu não vou explicar profundamente qual é a causa, porque vai levar muito tempo, mas antes de você ter um problema de urina, liberação da urina, dores locais, você tem um problema na coluna. Então, o que acontece? Ele vai para um clínico geral, o clínico geral, se ele não tiver um conhecimento desse, ele vai tratar a dor da coluna como se fosse uma dor realmente local, vai mandar para o fisioterapeuta. Uhum. Como? Muscular, local, né? Exatamente, local, muscular. Exatamente, ele vai ser tratado por um fisioterapeuta. Claro, a culpa não é do fisioterapeuta, porque ele foi, né, o médico clínico recomendou, o ortopedista recomendou, ele vai fazer isso, e aí quando realmente faz o exame da próstata, tá lá. Entendeu? PSA tá lá, positivo. Não somente, por exemplo, uma gravidez tubária. Eu dei até esse exemplo lá. Gravidez tubária, incrível que pareça, um dos sintomas é dor na ponta do ombro. Então, quem sabe disso, sabe, pô, ok, tem a dor no ombro, faz todos os trabalhos, os exames osteopáticos, ortopédicos, deu tudo negativo, vamos investigar. Entendeu? Então, pode chegar a isso. Se você não tiver uma visão osteopática, uma visão holística do corpo e da forma que você aproxima ao paciente, você vai tratar como dor no ombro, a dor não vai melhorar, e a criança vai crescer na tromba e pode realmente ter risco até de chegar a óbito, entendeu? Então, são coisas intrigantes do sistema musculoesqueleto e do sistêmico que um está vinculado ao outro. Você pode realmente tratar problemas sistemáticos com manipulações osteopáticas. Então, qualquer tipo de patologia pode ser realmente acompanhado pelo osteopata. Não estou dizendo, quero deixar claro mais uma vez, dizer que a osteopatia cura câncer, por exemplo. Não cura o câncer. Não cura uma mitral prolapso, ou outro problema neural, um problema, por exemplo, Bell's palsy, paralisia de Bell's, que é o cranial nervo número 5. Então, a gente não vai tratar isso. Isso é uma parte medicamentosa, farmacológica, mas nós podemos auxiliar com o tratamento osteopático. Entendeu? Você vê a amplitude. Só que aqui no Brasil não foi divulgado isso. Principalmente das dores que derivam da primeira, da enfermidade, né? Das dores que derivam disso, as dores secundárias, né? E eu acho também que é bastante importante porque a osteopatia ligada com o tratamento naturopata, porque quando eu penso a respeito do intestino, né, do sistema digestivo, ele está muito, é o nosso segundo cérebro, né? E Exato. Aí as coisas se agravam muito e que você pode resolver com a naturopatia e refletir juntamente com outro tipo de terapia, além da osteopatia, a gente consegue ter um sucesso muito bom nos tratamentos. Né? Com certeza. Pode resolver também, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. Porque, primeiro, esse é o grande diferencial da osteopatia. Como eu falei inicialmente, nós temos que chegar ao diagnóstico. Certo? Se você tem câimbras musculares, ou, desculpe, câimbra não, se você tem, me perdoe, qual foi a pergunta? Cólicas menstruais. Cólicas menstruais, a gente tem que saber qual é a origem. Então, se você tem policisto ovário síndrome do policisto, tem que ser tratado com cirurgia, tem que ser tratado com medicamento e pode ser auxiliado com a terapia, com a medicina manipulativa osteopática. Mas dizer que nós vamos tirar o cisto, que vai diminuir, aumentar, não. Realmente, a medicina alopática e a medicina manipulativa tem que andar de braços dados. Então, uma depende da outra, certo? Só que nós temos que reconhecer, os médicos alopatas têm que entender, né, que a medicina farmacológica, a terapia farmacológica não consegue satisfazer mais hoje em dia. Não satisfaz. Então, a gente tem que ter consciência que existem outras formas. A medicina, hoje em dia, está sendo mais humanizada. Existem universidades
renomados no mundo, sem mencionar nomes, que já estão incorporando essa filosofia, esse princípio de humanização da medicina. Não, o futuro é esse, é inevitável. Nós podemos até adiar, mas vai chegar. Entendeu? A medicina tem que se humanizar. Tem que ser, o paciente tem que ser visto como um ser humano. Né? Tem que ser visto como um ser espiritual. Entendeu? Então, essa é a importância. Então, nós podemos tratar assim. Por isso, eu tinha um paciente, também lá na Inglaterra, que ela tinha fibromialgia e tinha problemas mentais, psicológicos, né? E ela chegava, tinha dias que ela chegava na clínica e ela sentava na minha frente e dizia: doutor, não quero que o senhor me toque. Eu só vim para conversar com o senhor. Então, eles passavam o tempo, supostamente, do tratamento conversando. Isso é terapia osteopática? Com certeza! Isso é parte, porque eu estou vendo o paciente como um ser espiritual, um ser que pensa, um ser total. Então, se você acredita que a osteopatia é só técnica, realmente você tem o osteopata, né, que faz isso. O paciente que só pensa que realmente só pode ser ajudado pelo osteopata de forma material, né, tactória, realmente está equivocado. Então, a gente tem o conselho, a gente sabe ouvir, a gente tem que realmente... O osteopata é muito além de só técnica. A propósito, técnicas podem ser ensinadas para qualquer pessoa. Eu posso ensinar para você uma técnica agora. Você não precisa nem de um corpo para trabalhar. Agora, a filosofia osteopática, os princípios osteopáticos, tem que estar intrínseco em você. Você tem que analisar, você tem que olhar o paciente com a visão osteopática. Por isso que a formação em osteopatia realmente é necessária. A clínica osteopática, aqui, pela Organização Mundial de Saúde, existem critérios para você se tornar um osteopata. E um dos critérios é, entre outros, vários importantes, muitos importantes, existe um que eu acho também muito importante, que é você ter 500 horas de clínica em osteopatia. Se você é médico e está querendo fazer uma qualificação na Europa, na Inglaterra, que eu conheço, em osteopatia, você tem que fazer 500 horas de clínica osteopática. Não interessa se você é médico há 20 anos. Você tem que fazer, tanto que tem uma experiência muito interessante. Eu estava na universidade, por favor, me interrompa, se eu estiver falando muito. Eu estava na universidade e a reitora me ligou. Né? A reitora pediu para me chamar. Eu era o único brasileiro na universidade toda. Eu era o único brasileiro. E eu falei, poxa, problemas, né? Quando eu cheguei na sala dela, ela falou, pô, Marcelo, lá, Mr. Silva, eu tenho um médico, até era carioca, um médico carioca, que ele tem interesse em fazer qualificação de osteopatia na nossa universidade, só que o inglês dele não é muito legal, não é muito legal. Você pode mandar um e-mail e entrar em contato, explicar o curso? Eu falei, claro, sem problema nenhum. Eu entrei em contato com o médico, né, carioca, do Rio de Janeiro, e aí eu passei os dados, ele fez várias perguntas, e eu respondi as perguntas, e ele me indagou em relação à clínica. Eu sou médico há não sei quantos anos, e já tenho muitos anos de clínica, trabalho em hospitais renomados no Brasil, e você acha mesmo que eu tenho que fazer? Eu falei, infelizmente, é obrigatório você fazer 500, quer dizer, pela Organização Mundial de Saúde, você tem que fazer 500 horas. Mas a Inglaterra, que eu ia mencionar isso no futuro, mas já que eu trouxe esse assunto, a Inglaterra foi o primeiro país da Europa a levar a osteopatia, porque ela começou nos Estados Unidos, um aluno de Andrew Steele, que eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre Andrew Steele, que foi o médico que criou a osteopatia, um aluno dele que se chama John Little John, que era da Irlanda, ele foi para Londres e criou a primeira escola. Então, na Inglaterra, os critérios de avaliação, os critérios para se tornar um osteopata, são as mais rígidas que tem na Europa. A clínica, o horário de clínica pela ONU são 500 horas. Na Inglaterra, o mínimo são 1.000 horas de clínica. Então, para eu me formar, eu tive que ter 1.000 horas de clínica. Então, quando eu falei isso para o médico, ele, não existe. Vou fazer 1.000 horas de clínica, não tem. E aí ele desistiu do curso. Entendeu? Então, você está entendendo a visão? Porque quando, por exemplo, se você é médico, ortopedista, faz uma formação, mas você não faz uma clínica em osteopatia, visando na osteopatia, toda vez que você avaliar um paciente, você vai avaliar com a perspectiva de ortopedista.
Se você é um fisioterapeuta, você vai avaliar com o fisioterapeuta, porque você não fez uma clínica com a visão, a clínica em osteopatia. Então, você tem que fazer essa formação de clínica em osteopatia para olhar o paciente como osteopata. Tanto que hoje, semana passada eu estava na praia, sentado e vendo as pessoas passarem. Então, eu fico analisando o jeito de andar, como as pessoas se movem, de uma visão osteopática. Eu acredito, se fosse um ortopedista, ele estaria olhando como osteopedista. Se fosse um fisioterapeuta, a mesma coisa. Então, a minha visão é pura e nua e crua de um osteopata, porque toda a minha formação foi osteopata e minha 1000 horas de clínica foi osteopatia. Então, realmente, é interessante essa colocação. Essa anatomia profunda, Marcelo, você acha que é o ponto mais importante mesmo assim da osteopatia? Esse conhecimento profundo da anatomia e essas horas todas que você se dedicou em sala e em prática? Porque a gente tem que ter muito cuidado com as práticas que não são supervisionadas, vamos dizer assim, que não são oficiais, né? Aquele colega que sempre diz, eu vou instalar suas costas, isso vai passar. Deixa eu instalar Não seu faço. pescoço. Essa técnica é importante, é bem mencionada. Olha, sobre anatomia, no curso de anatomia, no curso de osteopatia, quer dizer, Andrew Steele, né, que foi a pessoa que fez, ele colocou a anatomia como realmente essencial. Você tem que saber aonde sua mão repousa, certo? Não na parte cutânea, né? Na parte realmente profunda, anatomia profunda, vascular, circulatória, linfática, nervos, tendões, entendeu? Até a parte neural, super importante. Quando você tem as técnicas, que pareça, certas técnicas osteopáticas são super simples, mas com conhecimento anatômico profundo necessário, você sabe exatamente aonde você está tocando. Se você faz uma pressão na lombar, para uma pessoa que não tem um conhecimento profundo na anatomia, é só uma pressão, é só uma pressão. Literalmente é uma pressão. Quando você conhece os músculos profundos da coluna, como os rotatores, os semiespinales, semitransversales, então são os músculos profundos, que são realmente os músculos core, que a gente fala, que a gente faz esses exercícios de músculos core, que não trabalha nada de músculo core, porque realmente a gente tem que conhecer, porque tem muita coisa na mídia, muita coisa que a gente tem que duvidar, né? Eu aprendi todo o meu estudo, todo o conhecimento que eu vi desenvolvendo aos poucos, eu aprendi a duvidar de tudo. Entendeu? Todo o conhecimento que fez para eu duvidar. Então, nada que tem lá, você pode absorver completamente. Então, uma técnica que tem lá é beneficial, essa técnica tem eficiência realmente, causa mais danos ou benefícios, tudo tem que ser estudado. A intensidade, quanto eu tenho que pressionar, quanto eu tenho que tirar, quanto eu tenho que instalar, entendeu? Então, tudo é importante, tudo é isso. Então, a informação profunda anatômica é essencial para até servir como realmente cautela. Porque todo tecido, por exemplo, se você faz um trabalho visceral, os efeitos, como você falou agora no nosso segundo cérebro, tirando o cérebro, você encontra mais células neurais no GI-tract, na parte intestinal. Então, qualquer, realmente, técnica mal feita, você pode influenciar diretamente na forma da sensibilidade, como os nervos, como inputs que a gente fala, como o cérebro entende a parte gástrica. Entendeu? Às vezes você bota só a mão, incrível que pareça, você já percebeu isso. Você repousa a sua mão sobre o seu abdômen e seu abdômen começa a mexer. Né? Existe um certo movimento, quer dizer, você induziu esse movimento. Imagine uma técnica mais profunda. Imagine o quanto você pode modificar o entendimento cerebral daquelas estruturas. Então, realmente, o conhecimento profundo anatômico é essencial, não somente para o osteopata, para qualquer terapia manipulativa ou até terapia holística. Né? O massoterapeuta, ele tem que ter um conhecimento não superficial, ele tem que realmente conhecer profundamente da estrutura. Se você pega o pescoço de uma pessoa, o pescoço passa estruturas importantíssimas. Você não sabe avaliar se naquele pescoço tem sei lá, uma artrite reumatoide, ou se tem um disco prolapso, ou se tem um problema
sei lá, um cálculo, sei lá, um problema arterial e você manipula o pescoço, causando muito mais problema do que benefício. Então, esse problema, você olhando o pescoço, você já consegue diagnosticar algumas doenças, entendeu? Só no olhar, se você conhecer profundamente a anatomia. Então, essa informação anatômica profunda é essencial. Eu me lembro que minha primeira formação foi educação física, e na Universidade Católica, eu fiz a parte da anatomia, eu fiquei apaixonado pela anatomia, porque nós seres humanos, mesmo que não seja da área médica, tem que ter o conhecimento básico até para discutir com o médico, discutir no sentido de você, sabe, interagir com o médico. Nós somos completamente vulneráveis. Nós abaixamos a cabeça e aceitamos qualquer coisa que qualquer especialidade médica fala. Não estou dizendo, não estou nada contra. Agora, nós temos que ter autonomia, nós temos que ter realmente consciência de nós mesmos, não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Será que É isso que as práticas integrativas, né, que as técnicas alternativas em saúde trazem para a gente, trazem para o mundo. Você falou antes a respeito disso, que as pessoas já não aceitam mais simplesmente uma medicação e para casa, né? A gente precisa de algo mais, a gente precisa que a medicina ela se encaixe na vida sociocultural daquele cidadão, daquela pessoa, e principalmente no Brasil, que a gente já tem aí, além da miscigenação, a ancestralidade, as nossas raízes indígenas, a gente tem a gente chega numa clínica e muitas vezes alguns tratamentos da gente são desconsiderados. Quando a gente fala, eu tomei o chá de boldo e melhorei, doutor. E ele desconsidera aquela orientação importantíssima que você deu, porque aquilo é a sua realidade. Para você talvez seja mais fácil o chá de boldo do que comprar um remédio muito caro. E ele desconsidera aquilo. E as práticas integrativas, as novas medicinas, elas entendem o ser humano como um todo, como você está falando. E principalmente a naturopatia, né? Entende que talvez naquele universo daquela pessoa você precise se adaptar e respeitar, né, a espiritualidade e tudo mais que vem com aquele paciente. E eu sou apaixonada pelas práticas integrativas. Você falou aí sobre os creques, né? Os estalos. Você que falou. Eu falei? Tá bom. Então, dá algum exemplo para a gente disso e explica o que são esses creques, qual é a diferença dessa, como é essa técnica em clínica que manipula. Então, vamos desmistificar isso, vamos realmente falar da parte científica dessa área. Ok. O nome técnico é HVLL, High Velocity Low Amplitude Thrust. Esse é o termo técnico. Significa basicamente que é um movimento curto, rápido, na articulação, certo? Os benefícios dessa técnica é diminuição da tensão, aumento a dinâmica fluídica, certo? Quebra de articulação, aumenta a amplitude da articulação, certo? Excita a membrana sinovial pela produção, para estimular a produção do líquido sinovial, aumentando a lubrificação da região. Ainda existe a parte sensorial da técnica, porque, para quem conhece anatomia, nós sabemos que existe a medula espinhal dentro, né? Deixa eu até trazer aqui minha amiga, certo? Então, para que vocês que conhecem, aqui a cintura pélvica, aqui a coluna vertebral, que é dividida. A coluna vertebral é uma coisa que é interessante falar, que ela é uma só. Ela foi dividida para estudar, mas a gente não pode pensar na cervical, na torácica e lombar como coisas separadas. Não, isso não existe. Entendeu? Se você tem um problema na cervical, com certeza você pode ter, né, você tem uma possibilidade muito alta de ter problemas em outras regiões também, porque a coluna é uma entidade dividida em várias partes, mas é uma coisa só. Sim, então o que eu quero dizer é isso. Então, como você pode ver, existe a medula, que é dentro da coluna, não sei se tem condições de ver, e tem essas raízes, certo? As raízes laterais. Essa é a parte central. A gente fala do sistema nervoso central. E tem a parte, na lateral, tem dois, a gente fala trunks, tem duas partes, né, que é simpatético,
Em inglês é sympathetic trunk. Em português, vamos colocar a parte simpatética do sistema. Como? Você tem um pouquinho de dificuldade ainda de traduzir, né? Exato. Para quem não sabe, eu morei na Inglaterra há 10 anos e eu cheguei tem um ano. Então, eu ainda estou me habituando. Todo meu estudo foi na Inglaterra, então, realmente, me perdoe Mas em eu falar depois de inglês. entender isso, entender. Certo. Então, existe a parte simpatética do sistema nervoso, que ela fica na parte do transverso processo, o processo transversal da vértebra. Então, quando você faz uma técnica de manipulação do quinto grau, que é o CREC, vulgarmente falando CREC, você, além de mexer na estrutura central, você mexe na parte simpatética. Então, você tem efeitos como dor de cabeça, você pode ter náuseas, você pode ter febre, você pode ter tremedeira, você pode ter diarreia, entendeu? Por isso que essa técnica tem que ser aplicada por uma pessoa estritamente competente. Porque o seu amigo não deixe, não. Porque outra coisa que eu vejo nos vídeos, é super interessante, que eu fiquei até boquiaberto quando eu comecei a ver a forma de aproximação dos ditos osteopatas brasileiros, a forma da técnica é muito agressiva. É muito agressiva. Com a técnica, essa técnica de manipulação, eu já fiz em você pode testemunhar, ela é super delicada, é super sutil. Se você colocar força, significa que você está brutalizando a técnica. Então, o trauma do sistema nervoso é muito mais gritante, é muito maior. Tem que ter muita, realmente, cautela, certo, em relação. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é essa epidemia dessa técnica. Você vai para um especialista, né, porque não existe universidade no Brasil de osteopata, só especialidade, né? Então a osteopatia no Brasil virou uma especialidade, que isso não existe em lugar nenhum do mundo, mas tudo bem. Então, o que acontece? Você tem uma disfunção em uma vértebra cervical, por exemplo, a C, existe 7 vértebras na cervical. A C5, ela está mal posicionada. Está fora da tela. Isso. Então, vamos colocar aqui, a C5, C6, ela está mal posicionada. Aí você vai posicionado para o lado direito, por exemplo. Então, você vai fazer uma técnica para que essa vértebra se reposicione. Uma técnica, uma cavitação. Sim. Se o problema é só em uma vértebra, você não precisa fazer mais, porque se você fizer mais do que uma técnica, uma cavitação, o efeito... a cavitação é o termo mais correto. A cavitação, mais do que uma cavitação, sem realmente propriedade, sem necessidade, o efeito colateral dessa cavitação pode ser muito mais prejudicial. Uma coisa que eu vejo muito é você fazer a cavitação de um lado e fazer para o outro. Eu não entendo. Só se você fizer para o lado direito uma vértebra, porque existe uma rotação para o lado direito da vértebra lombar, uma das vértebras lombar para o lado direito, e a torácica para o lado esquerdo. Então, claro, e realmente precisa de uma técnica para um lado e para o outro, de vértebras diferentes, talvez de partes diferentes da coluna. Agora você faz uma técnica lombar para o lado direito e depois para o lado esquerdo faz para o outro lado. Eu não consigo entender o benefício, certo? Então, é muito perigoso essa técnica, tem que ser realmente feita por pessoas com alto nível de treinamento. Tá? A técnica por si só não é difícil, mas tudo que acompanha a técnica, o antes, o durante e depois, sim, é complicado. E vocês têm que assumir as consequências de uma técnica mal feita. Gente, a cavitação é o CREC, viu? É a mesma coisa que ele falar. Mas é muita coisa além disso, a osteopatia, né? Como você falou, é só mais uma técnica. A cavitação é só mais uma técnica dentro. Pois exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre as doenças musculares e articulares. A gente está vivendo um momento bem complicado agora, em pandemia. Tem gente que sequer tem espaço para se exercitar em casa, né? E também as lives, a internet está demandando muito tempo da gente, e a gente fica no sofá, na cadeira, da cadeira para o sofá, buscando ali uma posição que doa menos a cervical e a lombar. Meu caso, que é o meu caso, entre o notebook e o celular, eu passo mais de 12 horas por dia.
Então, todo mundo vai adoecendo desse segundo problema, né, que é causado pelo Covid também. Então, me diz aí, doenças musculares e articulares, como a osteopatia pode ajudar? Pode dar algum exemplo de cura, assim, bem legal que você teve, que os seus pacientes tiveram a respeito da osteopatia aplicada aí? Ok, deixa eu falar primeiramente da quarentena. O problema não é a quarentena, assim. O problema é a falta de atividade durante a quarentena, certo? Então a quarentena faz com que a gente se torne sedentários. E sedentarismo realmente não é bom para ninguém. Não somente para pessoas que já têm uma condição, comorbidades que a gente fala, ou problemas articulares. Realmente, independente se você for uma pessoa saudável e você ficar nessa quarentena que já está durando 5 meses sem atividade física, você vai começar a gerar problemas sistemáticos e musculares, articulares, entendeu? Para você entender, ultimamente, né, a gente tem que ficar muito tempo no computador, na televisão. A posição sentada é a pior posição que seu corpo pode ter. Até em pé é melhor do que sentado. Para você ver, dentro de um quadro, imagine o seu disco, né? O disco é essa parte cartilaginosa entre duas vértebras. Para quem não sabe. Então, quando você está deitado, a sua vértebra ela pega 40% do seu corpo, do seu peso corporal. Então, você deitada, a sua vértebra, o seu disco, pega 40%. Quando você está em pé, ele pega 100%. Deitado 40%, deitado de barriga para cima, e em pé 100%. Quando você está sentado, aumenta para 140% do seu peso corporal. Então, isso já é um absurdo. Então, isso já não é natural para o seu corpo. Entendeu? O natural seria 100%, que é o em pé. Porque existem vários grupos dos membros inferiores como membros superiores, que eles começam a incorporar. Principalmente da cintura pélvica. Quando você faz uma flexão sentado, uma flexão frontal da coluna, que a gente fala flexão e extensão, a flexão da coluna, esse peso chega a 190 em cima da sua, 190% em cima da sua vértebra. Então, 40 deitado, 100% em pé, 140 sentado, 190 com a flexão, leve flexão. Se você pegar um peso, um halteres sentado, esse peso chega a 300%. Uhum. Entendeu? Fazendo uma retrospectiva. 40 deitado, 100 em pé, que é o natural, 140 sentado, uma leve flexão, 190, com peso, chega a 300 no seu disco. Se você faz um movimento de peso morto, né? Aquele que a gente faz em academia, você quer saber realmente o peso da sua vértebra chega. Quer saber? Que eu sei que você faz esse exercício. Esse peso chega a 455, entendeu? Então, realmente, por cento em cima da sua vértebra. É descomunal. Então, tive pacientes que depois de fazer esse exercício, teve uma protusão discal instantânea, foi direto, saiu deitado da academia para o hospital. Então, por isso que realmente tem que ser bem prescrevido o exercício, o seu corpo tem que estar preparado para você fazer exercício para não existir consequência como essa. Então, o sentado já não é, né, o sentado, flexão e posicionamento errado, ergometricamente errado, causa problemas de saúde. Mas isso é um dado de sentado. Quando você está sedentário, né, o sedentarismo, ele é praticamente uma doença. Ele causa a doença, mas ele é uma doença também, porque ele causa depressão. Né? O sedentarismo, a falta de movimento, você perde o ânimo de fazer as coisas. Então, além disso, além da parte física, tem a parte psicológica, que realmente é interessante mencionar, porque a ansiedade, a depressão, está chegando em níveis altíssimos na sociedade brasileira, somente nesse momento agora. Certo? Além disso, na parte sistemática, nós podemos ter problemas cardiovasculares, problemas circulatórios, problemas articulares, problemas de ordem neurológica,
porque você está sentado, sem fazer atividade, existe uma compressão maior, existe um problema de circulação, então você pode ter problemas vasculares ou até trombose, então isso depende da pessoa. Pessoas que já têm problemas, né, sistemáticos ou comorbidades, pode ser muito mais agravado pelo sedentarismo, pelo esse tempo que a gente está fazendo atividade física, e também pessoas que não têm nenhum problema sistemático pode vir a ter, porque não é só o sedentarismo por si, e sim a alimentação. Nós nos alimentamos de forma equivocada, com raras exceções. Claro que tem pessoas que conseguem manter a dieta, mas a maioria das pessoas estão fugindo da regra, né? Tá comendo pizza, se alimentando mal. O que as pessoas estão fazendo psicologicamente é se presentear com doces, né? É assim, a coisa não é tão difícil, deixa eu fazer um pouco o que eu quero, porque senão não vou aguentar. E com isso estão relaxando muitas coisas. Marcelo, estamos chegando aos minutos finais e eu ainda tinha um bocado de pergunta para você. Não, mentira. O tempo voa, voa. Eu queria falar de tanta coisa. Bom, faltou muita coisa. Falta muita coisa, sim. Se a gente pudesse voltar, mas já está chegando, faltam 4 minutos. Então, você quer dizer onde você está atendendo? Sim, eu estou atendendo nesse momento no Centro Médico da Garibaldi, na IRPUS, e estou atendendo em Vila do Atlântico, no Centro Holístico Coração de Luz. Meu contato era Coração de Luz, super maravilhoso, Andréa, um abraço para a Andréa. E meu telefone, meu contato, você pode manter contato pelo Instagram, pelo Facebook, MSN, e meu telefone, tá? A gente pode colocar depois. A gente tem 2 lugares na cidade aí, né, para se locomover. Em Vilas, atende toda aquela região de Lauro e tudo, muito bom. Então, só para apresentar você também direito, Marcelo é mestre de capoeira, a escola dele é Capoeira Lubac. Exato. E se der tempo e não cair a live, eu queria fazer uma perguntinha sobre capoeira. A gente capoeirista desafia a gravidade, né? Com certeza. E temos alguns vícios posturais e um vício também, pelo menos eu observo, desculpe se eu falar alguma coisa que não devo, mas como a gente pratica esse esporte de forma tão orgânica, quase sempre em ambientes festivos a gente esquece de fazer alongamentos, se esquece que isso pode causar problemas. Quais são as principais lesões aí que acometem os capoeiristas? A propósito, meu mestrado foi sobre capoeira. Então, basicamente, dentro da minha pesquisa, 64%, de 100%, 64% são traumas, são problemas causados na low back, na lombalgias. Mas de forma, como eu acabei de falar para vocês, sem um diagnóstico preciso. Porque a posição do capoeirista é notória. A posição da ginga, ela tem uma situação muito grande naquela região pélvica lombar. Então, nós damos saltos, salto também contribui, nós fazemos movimentos de contorção corporal, certo? Então, o movimento, a prática esportiva, a prática da capoeira por si só, já é um trauma no sistema musculoesqueleto. Mas existe... A gente vai ter que se despedir. 12 segundos. Ok. A gente pode fazer realmente um live só sobre capoeira. Vamos. Muito obrigada. Então, um abraço a todos. Obrigado. Fica